Olá. Mas o pai que começa, Pai, não é o pai? eu começo. Tá. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um livro, na verdade sobre um conto que tem dentro de um livro muito especial. E hoje eu trouxe uma convidada mais do que especial, que é a Alice. Porque eu contei para ela esse conto e a gente vai conversar sobre ele, né, filha? Então, muito obrigado, filha, pela tua presença e vamos bater um papo. Primeiro de tudo, o livro que eu estou lendo para Alice é o Livro das Virtudes, do William Bennett. É uma antologia de contos clássicos da literatura, compilado aí pelo William Bennett. E é um livro que eu recomendo fortemente a adultos e crianças também. E o conto que a gente leu mais recentemente, qual que foi, filha? Comenta pra nós. A menina dos fósforos. A Menina dos Fósforos. E quem é que é o autor desse conto aí? Eu não sei. Tá aqui, ó, Hans Christian Andersen. E aí, o que fala a história dessa menina? Me conta. Ela vendia Segura aqui. fósforos. Uhum. E aí, ela não conseguiu nenhum. Não conseguiu vender nenhum. Não conseguiu vender. Aí, Por que ela precisava vender? por causa que ela era pobre. E aí, o pai e a mãe dela diziam pra ela trabalhar. Né? E aí, se ela voltasse na casa dela, sem ter vendido nenhum fósforo, aí o pai dela iria brigar com ela, né? E aí, ela precisou, era um dia muito, muito, muito frio. Aí, ela ficou lá no frio, ela não tava quase nem com um pouco de roupa. Era muito frio. muito- Que país será que era essa história? Eu não sei. Era um país muito frio? Tá bom. Aí, ela tava só com os chinelos da mãe dela, e os chinelos da mãe dela era 2 chinelos. Aí, um ela perdeu no caminho e um garoto pegou, né, pai? Ela foi atravessar a rua, né? Aí, ela ficou lá. Ela acendeu o primeiro fósforo pra ela não ficar com frio, né, pai? Ela Aí, resolveu o que acender os aconteceu? fósforos. Mesmo, eu esqueci. Teve uma imagem de uma lareira, não foi isso, na parede? É. Iluminou a parede com fósforo. Aí, o fósforo, como que é, desqueimou. Apagou. E aí, ela acendeu outro fósforo. Aí eu não sei falar. Fósforo. Fósforo. Isso. Aí, ela viu uma mesa com como posso falar? Uma mesa posta com talheres, E com comida. com muita comida, né? Aí, o fósforo apagou de novo. Aí ela acendeu outro. O que aconteceu no outro? Quando apagou, começou, daí subiu as faíscas pro céu. Aí a avó dela tinha morrido. E a avó dela era a única que acreditava nela. Que amava ela, né? Aí ela pediu pra eu ficar lá com a avó dela. Porque ela tava muito frio. Aí ela foi acendendo pra conseguir ver a avó lá no céu. Mas aí ela morreu. Ela morreu por causa do frio, né, pai? Isso. Ela morreu. Aí, quando todo mundo acordou, era de manhã, né? Todo mundo viu ela com uma caixa na mão de todos os... Como que é mesmo? Fósforos apagados. Apagados. Aí, viram que ela tava ali e não fizeram nada, né? Ela tava no céu. E aí, pai? E aí, ela foi pra onde, menininha? Foi pro céu. E quem é que ela viu lá? A avó dela. Ah, tá. E o que você achou desse conto? Eu achei legal, porque é legal. Mas eu não achei, tipo... O que tu mais gostou e o que tu não gostou? Eu gostei de uma coisa. O quê? Que ela viu
Eu não sei, eu não gostei de nada. É? Que é uma história que ela morre. É uma história que ela morre. E uma coisa que eu não gostei foi, tipo assim, que os pais dela pediam pra ela, né, vender. Aí eu não sei falar direito, pai. Fala, tá. Aí, né, mas se ela não conseguiu vender nenhum, fala pra mim, fósforo. Fala pra mim pra eu falar. Fósforo. Isso. Aí, né, se ela não conseguisse, tipo assim, os pais dela achavam que a culpa era dela se ela não conseguia vender. Mas a culpa não é dela, porque as pessoas que têm opinião de comprar, não é ela que pode ficar brigando assim, você vai ter que comprar. Verdade. Ela não pode, então a culpa não é dela. Porque se eu fosse ela, eu iria ir pra casa, eu não iria ficar no frio. Porque eu prefiro tomar bronca do que morrer. É. Aí eu ia falar que a culpa não iria ser minha, a culpa é das pessoas, porque eu também não posso obrigar as pessoas a comprar. É verdade. Eu não posso, Sim. né? Interessante. E uma coisa boa da história? Boa da Uma coisa história. legal, teve alguma que tu achou ou não? Teve uma Qual? que no começo foi que pelo menos ela tava com um pouco de... Tem uma coisa que eu gostei, que ela tava com roupa, pelo menos, que se ela tivesse pelada, ia ser bem pior. Ah, sim. Bem pior. Sim. Tem outra coisa que eu não gostei, que é tipo, ela não teve coragem de enfrentar. Por causa que, mas isso, tipo, Enfrentar o quê? enfrentar o frio. E não ir pra casa, tem que pensar um pouco, porque, ó, ou ela preferia morrer, ou tomar bronca. Eu prefiro tomar bronca do que morrer, porque morrer, tu nunca mais volta pra terra. Se tu tomar bronca, tu só vai se machucar, depois de, por aí, uns 3 dias tu já volta normal. Pronto. Ela tinha medo, né? Na verdade. Ela tinha medo. Eu iria ir pra minha casa se eu fosse ela. Tava muito frio, né? E também ela podia pedir a ajuda de alguma pessoa também, né, pai? Nas casas, ele pra, tipo, não podia ficar parada ali. Pai, e também... Mais alguma coisa, filha? Sim, tem mais uma coisa. Me diga. Essa menina, né? Tu não sabe o nome dela? Na história não apresenta o nome, apenas a menina dos fósforos. É. Pai, e a mãe dela era bonzinha ou não? Na história não fala da mãe, né? Se eu tivesse se eu tivesse um pai assim, sabe o que eu iria fazer? Eu iria ficar... Eu não iria, tipo assim... Eu iria brigar com ele se fosse preciso, porque eu não posso ficar parado sem fazer nada, ficar dando bronca. Eu não posso deixar fazer isso comigo se eu não tenho culpa. Sim. Eu não posso ter que falar, a culpa não é minha. Não é eu que compro os fósforos. Fósforos. Não é eu que compro. É as pessoas e elas decidam. Não é eu que decido se elas compram ou não. Tá Opinião certo. das pessoas. E também, se ela É uma história de uma tragédia, no fim das contas, tem né? outra coisa que os pais Mas dela... tem uma coisa redentora no fim, que ela acabou morrendo porque ela teve a visão da avó e ela foi pra onde? Pro céu. É uma história de redenção também. E Né? também, pai, tem outra coisa, que, tipo, ela não é escrava pra ficar vendendo Sim. coisa no frio. Se os pais dela querem isso, eles ficam parados em casa e por enquanto a criança andando na rua quase com nenhum agasalho. E se os pais delas, se os pais delas ficassem dentro de casa de boa, lá deixando a filha assim, se eu fosse assim, os meus pais falarem isso pra mim, eu iria falar assim, não. Eu não posso. Se vocês querem ganhar dinheiro, eu não vou servir de escravo. Se vocês querem, vocês que vão ter que ir lá, não é eu. Sim. Eles eram uma família muito pobre, pelo jeito, Porque né? Devia ser muito, muito, muito pobre. Assim, ficaram brigando, tipo assim, ó. Falar assim, você vai ter que vender alguma coisa. Porque a gente não precisa, você também tem que servir pra algo. Ele falou assim, vocês que tem que fazer esse dinheiro. Por causa que eu tenho que aproveitar minha infância, porque, tipo, não, os pais delas, tipo, ela
que os pais delas obrigam ela, se eles falam assim, você pode, tipo assim, se eles trabalhassem e ela também aí dá. Mas se eles ficassem lá de boa em casa e obrigassem a filha a trabalhar, eu não iria, deixa assim. Sim. Se eu fosse a filha, eu não iria. Isso seria uma injustiça, né, filha? Injustiça. Uma injustiça. Mas se os pais dela, tipo, trabalhassem, ela também, aí já iria ser outro caso. Tem Mas se, uma tipo, os proporção pais dela aí, né? ficassem em casa lá, tudo de boa lá, aí a criança ficasse no meio da rua, assim, aí os pais obrigando ela a vender. Os pais que fazem isso, não é criança, não. Os pais que são responsáveis por sustentar os filhos, né? Não é as crianças que são responsáveis. Mas até uma certa idade também, né? Depois dos depende. 18... Mas aqui, pai, ela tem cara, tipo assim, tem uns 7, 6 anos. 7 anos, 6, 7 anos ela era... Tipo assim, não existe gente vai andando pela rua ali vendendo coisa ali pela rua, também contando que era um frio, não era assim, um sol lindo, não era. Era Pai, muito não frio, era muito frio. Ela tava passando muito frio. Né? Se eu fosse assim, eu iria ficar dizendo que eu não posso trabalhar. Se vocês querem trabalhar, vocês precisam. Só se fosse vocês trabalhassem, eu também. Aí eu iria concordar. Mas se fosse só eu, pra vocês ficarem aí em casa descansando e eu no meio da rua, se fazendo de escrava, eu não iria deixar. Tá certíssima. Então é isso. Tá bom então, pessoal. Fica aqui então o nosso comentário da Alice sobre o conto A Menina dos Fósforos, que tá nesse livraço, o Livro das Virtudes. E tem vários outros contos legais. Vários outros contos. Não tem também tanto contos assim, né? Então tá, a gente pode fazer um combinado de nós ler um outro conto outro dia e vir fazer aqui outros comentar vídeos se o pessoal gostou do comentário, né? A gente dá um like, como é que é? Pessoal, Dá pra se inscrever no dá canal. pra se inscrever no canal. E aí a gente faz outro comentário de um outro conto desse livro, né? Então, também dá pra ser de outros livros De também. outros livros, quais, por exemplo? Tipo, Irmãos Greens. Irmãos Greens, boa. Os livros coloridos, sabe? Os fabulosos livros coloridos do Andrew Lang, ótimo. Eu tenho vários livros, também dá pra fazer da Alice, né? No País das Maravilhas. Da Alice no País das Maravilhas, boa. O pessoal pode comentar aí qual conto ou livro que quer que você comente, né? Aí nos ajuda. Então, tchau. Tá bom, pessoal. Então, por hoje era isso. Obrigado, filha. Muito legal. Vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.